Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os indicadores de desempenho e a forma como eles podem ajudar o gestor a entender como a organização está funcionando. Vamos então ver do que se tratam os indicadores de desempenho? Aqui nós temos um conceito do Paulino Francischini, que ele vai dizer que os indicadores são medidas qualitativas ou quantitativas que mostram o estado de uma operação, de um processo ou sistema, e que o desempenho é a comparação do que foi realizado pela operação em relação a uma expectativa do cliente ou o objetivo do gestor. Portanto, indicadores de desempenho, ele conclui, são medidas que mostram essa comparação do que foi realizado em relação a uma expectativa ou um objetivo. E quais são as funções dos indicadores de desempenho? Nós temos como função deles 2 pontos. O primeiro é mostrar a ocorrência ou então a ausência de fatos relevantes dentro da gestão. E uma outra função é ser capaz, os indicadores serem capazes de chamar a atenção do gestor. E chamar a atenção do gestor para quê? Seja para problemas ou também para aqueles pontos que são considerados acertos. Então, os indicadores de desempenho, eles mostram tanto o que está acontecendo de ruim quanto de bom na organização, facilitando então assim o trabalho do gestor na condução da organização para realizar o objetivo, que ela tanto almeja, ela conseguir alcançar o resultado desejado. E aqui a gente tem uma frase que ela é muito conhecida, quando se fala em indicadores de desempenho, que é: sem indicadores o gestor não consegue medir, e sem medir o gestor não consegue gerenciar, Por quê? Porque um sistema de medição de desempenho, ele é muito importante para trazer realmente esses pontos, para o gestor, para que o gestor entenda o que está acontecendo ali na organização, o que está acontecendo de errado e também o que está acontecendo de certo. Porque o que ele vai identificar como problema, ele vai fazer toda uma revisão do planejamento, vai ver quais são os pontos ali que precisam ser alterados, corrigidos, e aqueles pontos que estão acontecendo a contento, que estão ali trazendo resultados positivos, o gestor vai manter aquelas atividades ou aquelas operações onde o processo está acontecendo da forma que era esperada. Então, se você não tem indicadores, você não consegue medir. E se você não consegue medir, você não consegue fazer uma boa gestão. Então, essa é a importância crucial dos indicadores de desempenho dentro da organização. E o que esse sistema de medição de desempenho pode medir? O que tem, o que é medido ali pelos indicadores de desempenho? Os resultados, o próprio desempenho e os fatores críticos de sucesso. Quando a gente fala de resultados, são os resultados concretos, os resultados finais. Dentro ali, claro, de um período determinado, de tempo. Medir o desempenho é você medir o comportamento ou então os meios, que se pretende ali colocar em prática. E quando você fala de medir fatores críticos de sucesso, são aqueles chamados pontos-chave. E quando identificados e executados de maneira eficiente, vão garantir ali o desenvolvimento e o crescimento
da organização. Então, e o que é importante a gente saber aqui, né? Que esse sistema de medição de desempenho, ele funciona, a medição de desempenho, ele vai funcionar então como um painel de controle para o gestor. Tanto que, né, os indicadores de desempenho, eles estão muito ligados à função administrativa do controle. A função administrativa, controlar. E aí, dando sequência, aqui a gente vai ver, né, que basicamente os indicadores de desempenho são definidos em duas dimensões, na dimensão dos resultados e na dimensão dos esforços. E quando a gente fala da dimensão dos resultados, a gente se depara aqui com essas três palavrinhas, né, muito conhecidas de quem estuda a administração, que é a eficiência, a eficácia e a efetividade. E nós temos uma aula específica, né, sobre esses três fatores, e a gente até recomenda que vocês assistam para poder aprofundar mais sobre o tema, né? Mas aqui, quando a gente fala de indicadores de desempenho, a gente precisa entender que eficiência é a relação entre os insumos utilizados, os chamados inputs, que são as entradas, e os produtos gerados, os outputs, que são os resultados, né? O resultado final. Então, a eficiência, né, ela vai tratar especificamente da gestão dos recursos. E aí a gente lembra, né, que eficiência ela está atrelada à relação custo-benefício, né? Como a organização utiliza da melhor forma possível os recursos, tendo em vista aqueles objetivos que ela quer alcançar. A eficácia é quantidade e qualidade do que foi entregue, então vai tratar dos resultados, que é o fim, e a efetividade, que são os impactos gerados. E quando a gente fala de impacto, também tem uma palavrinha aqui que sempre vem aí no conceito da efetividade, que são os efeitos, né? E a gente consegue ver a efetividade, né, quando a gente trata de, por exemplo, políticas públicas, né? A gente sabe que a política pública ela foi efetiva quando ela agrega valor para a sociedade, quando ela transforma uma determinada situação na sociedade onde ela foi implementada, né? Porque a gente sabe na administração pública que a função, né, dos governos, no caso da educação, não é construir escola, né? A política pública não é construção de escola. A política pública ela pode ser melhorar a qualidade do ensino, né, desenvolver o ensino médio, né, desenvolver algum outro programa educacional, né? Então, a construção de escolas é uma vertente ali que vai auxiliar na implementação de uma política pública que deseja colocar todas as crianças de uma determinada comunidade na escola, né? Então, quando a gente fala de efetividade, a gente para e pensa no impacto, no efeito, né, que no caso uma política pública foi capaz de gerar naquela sociedade onde ela foi implementada. Então, passando aqui para a dimensão dos esforços, a gente vai ter essas três palavras: excelência, economicidade e execução. A excelência é a conformidade com padrões de qualidade, né? Então, sempre quando a gente fala em excelência, a gente lembra da qualidade, e é indicar se o bem ou o serviço que está sendo oferecido, né, ele está de acordo com o que o cliente está precisando. Então, aqui na dimensão de esforços, quando se fala em excelência, a opinião do cliente é o fator que está sendo avaliado. Então, a opinião ela é avaliada aqui, né? A opinião do cliente.
é levado em consideração. Economicidade é o uso de recursos com o menor ônus possível, e aí a gente tem que ter cuidado, porque economicidade é muito semelhante à eficiência, né? E muitas das vezes a gente até passa a confundir economicidade com eficiência. Só que quando falamos de economicidade, a gente está falando de exclusivamente recursos financeiros. Então, apesar de ser muito semelhante à economicidade com eficiência, a economicidade ela está inserida dentro da eficiência, né? A gente costuma até mesmo a confundir por conta dessa relação do custo-benefício. Mas quando falamos de economicidade, falamos exatamente de recursos financeiros. E quando falamos de eficiência, falamos de qualquer tipo de recurso. Recurso financeiro, recurso material ou recursos humanos. E o terceiro ponto aqui na dimensão esforços que a gente tem é a execução, que é a realização dos processos conforme o que foi estabelecido. Então, vai indicar se a organização está colocando em prática o plano que foi traçado. Então, aqui são essas duas dimensões e onde os indicadores aí de desempenho são definidos. Aqui a gente tem alguns exemplos e nós colocamos nas 4 áreas, né, definimos aqui nas 4 áreas mais tradicionais da organização. Dependendo da organização, vão ter outros departamentos, mas essas aqui são as áreas mais tradicionais. Então, foi mais a título de exemplos, né, até de exemplo para quando vocês se depararem com questões em prova que tragam indicadores de desempenho, falem sobre eles e tragam exemplos, lembrar, né, mais ou menos aqui do que em cada área como em cada área são utilizados esses indicadores. Então, em finanças a gente vai ter índice de ganhos financeiros, clientes inadimplentes, redução de custos fixos e custos variáveis. Então, a gente vê aqui que é o que está relacionado mesmo com o dinheiro, né? Então, são exemplos de indicadores financeiros. Em recursos humanos, vai ser medido ali o índice de absenteísmo, né? Para depois, né, se estudar por que o absenteísmo está tão grande na organização, mas para ter esse estudo, embasar esse estudo e traçar estratégias para reduzir o absenteísmo, é necessário que ele seja medido através de um índice. O nível de satisfação dos funcionários, né, se eles estão motivados ou não, e o índice também de acidentes de trabalho. Na área de marketing, a gente vai encontrar índices de nível de atendimento de pedidos, de participação no mercado, de satisfação dos clientes. E na área de produção, a própria produtividade, o nível de qualidade e o desperdício de matéria-prima, né? Para poder depois entender o porquê que isso está acontecendo, é preciso saber se está tendo desperdício de matéria-prima ou não. E aqui nós temos uma questão, né, do CESP falando aí sobre os indicadores de desempenho, né, uma questão de 2017, que fala que no que se refere à gestão de pessoas nas organizações, julgue o item subsequente. Então ele diz que caso um gestor deseje medir o desempenho de seus servidores na execução de processos administrativos por período de tempo, o único indicador disponível será a taxa expressa pelo percentual de tempo gasto por cada servidor na conclusão do processo em relação à média de tempo gasto pelo grupo de pessoas envolvidas no processo. Então, né, ele faz aqui um jogo de palavras, fica até meio confuso, a gente tem que parar e entender o que ele quer dizer, mas o erro da questão, e são coisas que a gente precisa ter cuidado, principalmente em questões do CESP, é falando aqui de que o único indicador disponível é essa taxa aqui, né, que ele descreve na questão. Só que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com essas expressões, né? Único, somente,
Não dá para ser tão taxativo assim, principalmente pela dinâmica das organizações, pela dinâmica das atividades, dos processos organizacionais. Não dá para a gente pegar e colocar como um único indicador, né, para aquele determinado para aquela determinada questão, aquela determinada temática. Existem vários indicadores, né? Várias coisas podem ser medidas, podem ser mensuradas dentro de todas as áreas da organização. Então, tomar muito cuidado quando o CESP traz essas expressões único, somente, tá bom? Então, a medição do desempenho de pessoas, ela pode ter vários indicadores, né? Então, quando a gente vai medir aqui o desempenho dos servidores, realmente podem ter indicadores de resultado, mas também podem haver indicadores de comportamento. Então, aquele grupo de servidor pode não estar produzindo, né, o que é esperado deles. Pode ser por problemas dentro do próprio processo ali de realização daquela atividade, mas também pode ser um problema de relação interpessoal entre o próprio grupo, a equipe, entre a equipe e o seu superior, ou entre equipes, né, dentro de um mesmo departamento. Então, por aí a gente já vê, né, que um único indicador de desempenho não é capaz, né, de mostrar o que realmente está acontecendo ali, né? Então, é muito comum que se crie vários índices para uma determinada situação. Então, aqui a gente vê que a resposta para essa questão é errado. Aqui uma outra questão, agora de múltipla escolha, da Quadrix de 2014, que diz que a medição de desempenho busca primordialmente a comparação entre o planejado e o conquistado, ou seja, medir a performance da empresa diante da sua estratégia. Ela é primordial para avaliar a gestão do negócio, né? Saber se as coisas ali estão acontecendo de acordo com o planejado. E pede para a gente analisar então as afirmativas. Afirmativa 1. As medidas de desempenho devem avaliar os pontos mais importantes para a gestão, como a performance do quadro de empregados. E aqui a gente vê, né, a diferença da questão do CESP, né? Ele fala que um dos indicadores, né, de desempenho aqui, né, uma das medidas de desempenho que a gente pode avaliar é a performance do quadro de empregados. Ok, né? Uma das coisas que podem ser medidas ali como desempenho realmente é isso, como tantas outras coisas também podem ser medidas. Então, a afirmativa número 1, ela está correta. Na afirmativa 2, diz que o lucro líquido é uma medida de desempenho importante, pois indica se o retorno dos investimentos feitos na empresa está sendo positivo ou não. E a gente vê aqui, né, lucro líquido é um indicador financeiro, e realmente vai ali mostrar, né, se o retorno dos investimentos feitos na empresa em vários setores, se está sendo positivo ou se está sendo negativo. Então, essa afirmativa também está correta. Na afirmativa 3, diz que a avaliação dos recursos humanos continua essencial para as entidades em geral. Ok. Na avaliação 180 graus, todos avaliam todos, independentemente da hierarquia dentro da empresa. E aqui, né, a gente recorre lá à gestão de pessoas e a gente sabe, né, que a metodologia de avaliação, onde todos avaliam todos, independentemente da hierarquia, né, ou seja, a equipe, cada um, né, avalia o outro, avalia o superior, que avalia todos, e cada um se autoavalia. Não se chama avaliação 180 graus, mas sim 360, né, onde todos
e avaliam e são avaliados. Então, essa afirmativa aqui, ela está errada. E aí a gente vem aqui para as alternativas e vê, né, que está correto que se afirma somente em número 1 e número 2. Então, a resposta aqui para a nossa questão é a letra D. E aqui nós terminamos a nossa aula sobre indicadores de desempenho. Sugerimos que vocês façam as questões, né, do nosso banco de questões e recorram também à parte teórica. Até a próxima aula!